Recebam a paz do Senhor Jesus. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, desta feita, no encerramento da 38ª GO de nossa magna convenção. Quero ler um texto com vocês, em Filipenses capítulo 2, por favor. Leremos a partir do versículo de número 5. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a seguir, é o texto que eu pretendo compartilhar com os irmãos nesta noite. Enquanto vocês encontram, quero dizer para os irmãos que eu tenho aqui alguns dos meus materiais. Na saída vocês encontrarão aí os meus livros, Verdades da Vida de Jó. O seu futuro não será influenciado pelos traumas do seu passado. É a base do contexto deste livro. Também encontrarão aí José, os pesadelos de um sonhador. Vocês encontrarão também esse livro que é a convite da editora Renascer do Rio de Janeiro. Eu fui escolhido como pastor mineiro para representar o nosso estado sobre o que será da igreja depois da pandemia. Então está aqui, renascendo após a pandemia, ressurgindo após o caos. Muito propício para esse tempo. E por fim, eu tenho aqui esse livro que é lançamento e recebi um presente muito gratificante do nosso presidente. Esse livro foi prefaciado pelo pastor Neemias, né? Eu deixei para fazer o lançamento oficial aqui, porque o senhor me presenteou, me sinto muito honrado, viu, meu pastor? Obrigado de coração. Então o senhor já pega esse aqui, já fica com ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vocês encontraram o texto? Se sim, manifestem-se dizendo amém. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis tomar assento? Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre 3 verdades que estão inseridas nesse contexto. Antes de entrar na mensagem, eu queria chamar a atenção de todos vocês, na nave e na galeria, para que vocês me emprestassem a sua atenção, por favor. Serei breve, não serei prolixo. A intenção que tenho é daqui a pouquinho já entregar o microfone para o nosso pastor. Contudo, Deus deu uma mensagem para que eu viesse compartilhar com vocês. E antes que eu diga qual é a mensagem, eu já queria dizer que é uma mensagem simples, uma mensagem que precisa voltar a ser pregada, e o Espírito Santo me constrangiu, porque às vezes a gente fica preocupado, mas é o encerramento da convenção, e eu na condição de pregador, novo como sou, né, essa faísca de vaidade tenta dominar o nosso coração. Mas enquanto eu pensava sobre o que pregar aqui e orava a Deus, eu me senti, eu acho que o Espírito Santo começou a sinalizar por esse caminho da simplicidade do Evangelho no meu coração, para nós voltarmos às nossas origens, às nossas raízes, de modo que eu pretendo falar a vocês aqui hoje sobre a mensagem que não pode sair dos nossos púlpitos, ela precisa voltar urgentemente, que é a mensagem do Calvário, a mensagem da crucificação. Olhar para esse texto e não ver a maestria de Paulo é impossível, porque de forma maestrica Paulo consegue resumidamente tratar o perfil deste que é o maior e mais ilustre personagem de toda a história da humanidade. Paulo, de uma forma muito enfática, ele consegue extrair do perfil de Cristo 3 pontos de sua biografia nesse contexto. Eu diria a vocês que esse é o texto
que tem mais teor de propriedade do resumo da história de Cristo em toda a Bíblia. Paulo aqui não só se reporta à igreja dos Filipenses, uma igreja a quem ele muito amou, bem como ele traz revelações profundas. E Paulo não estava presente na ocasião em que a estrela sinalizou onde Cristo nasceu. Paulo também não estava presente quando Jesus chegou no templo para ser apresentado. Paulo não estava presente quando Jesus discursou e ensinou aos sábios. Paulo não assistiu à ocasião do batismo, em que João Batista apontou para ele, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo também não assistiu Jesus curando e manifestando o poder do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. Paulo não assistiu Jesus sendo moído, crucificado e ressuscitando, porque Paulo não é contemporâneo a Cristo. Mas logo depois, Paulo recebe muita informação pertinente ao reino de Deus, de modo que ele não consegue conter consigo, após 14 anos de espera para iniciar o seu ofício ministerial. Assim que ele toma partido, 14 anos depois de sua chamada, ele, incendiado por essa chama, ele faz com que o Evangelho chegue em todos os cantos. Ele faz o Evangelho sair do Oriente Médio, ultrapassar os limites continentais e chegar na Europa. Escreve praticamente metade do Novo Testamento, e esse texto retrata muito bem o porquê de Paulo ser alguém tão influente no reino de Deus. Deus deu a ele o que não deu a Pedro, que esteve presente no ministério de Jesus, o que não deu a João, que esteve presente no ministério de Jesus. Deus deu a ele a revelação da pessoa bendita de Jesus em todos os seus aspectos. Se não, vejam vocês, o texto que lemos inicia dizendo: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, no verso seguinte, Paulo retrata da encarnação do Verbo, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui está a primeira extração da biografia. Paulo registra aqui o início, toda a origem. Ele vai no princípio, ao retratar o Verbo encarnado. Aqui nada mais é do que a história de Cristo, que foi também contada por João no capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um detalhe importante de ressaltar aos senhores aqui, é que Jesus, apresentado por Paulo nessa ocasião, traz a ideia de que esta encarnação de um Deus que se fez homem, ela está contextualizada lá em Gênesis 3,15. Portanto, esta encarnação se dá pelo agente paterno chamado Espírito Santo, porque Jesus não é a semente do homem, Jesus é a semente da mulher. Eis a razão pela qual Paulo se utiliza da ideia de que ele é Deus, mas decidiu ser homem. Aqui não foi um relacionamento conjugal, não foi um relacionamento sexual que promoveu a manifestação do Cristo no ventre de Maria. O agente paterno aqui é o Espírito Santo. Isso aí já traz uma problemática para a ciência. E esse Cristo que se encarna como homem, que se faz presente no meio dos homens, é o Cristo que muitos de nós temos nos esquecido dele. O Cristo que se diminuiu, o Cristo que se esvaziou, o Cristo que se compactou. Diferente das demais religiões que são propagadas mundo afora. Inclusive eu tive a oportunidade de dizer isso em um dos maiores eventos desse país em 2019, que o que nos diferencia das demais religiões é justamente isso daqui: um Deus que decidiu ser homem. Porque as demais religiões, pastores que aqui me ouvem, elas pregam a ideia de que o Deus delas era homem e que se tornou Deus mediante a divinização, ou seja, foi se divinizando, até alcançar o estágio de Deus. Vejam vocês, Maomé era um homem comum, mas a história secular defende a ideia de que ele é Deus, porque ele se dimensionou, cresceu, se abrangiu, tal como também os espíritas defendem esta mesma ideia, levando Chico Xavier, que trouxe isso para o nosso contexto mineiro, infelizmente, isso, ele defende a mesma ideia, de que o seu Deus, que é Allan Kardec, ou semideus, como vocês preferirem, também era um homem comum, mas mediante a divinização, ele foi galgando estágios maiores. Assim também foi Buda, que era também um homem comum, e mediante essa divinização,
foi galgando um estágio até alcançar o estágio da divindade. Mas isso quem diz é a história. O que Paulo está dizendo para nós é o paradoxo disso, é o oposto disso, anda na contramão disso. Porque Paulo não disse que o nosso Cristo era um homem que se tornou Deus. Muito pelo contrário, ele disse que o nosso Cristo é um Deus que se tornou homem. De maneira que a gente subentende, pelo pressuposto que Paulo diz, que o nosso Cristo, ao invés de se aumentando, ele foi se diminuindo. Isto aqui cumpre a teoria do kenosis, que pela etimologia quer dizer alguém que mesmo sendo maior, decidiu ser menor para um propósito definido. E o propósito definido é salvar a humanidade. Se não fosse como Deus, ou melhor dizendo, se fosse como Deus, seria fácil. Se não, me digam vocês mesmos, já imaginou Jesus descendo aqui como Jesus, como Deus, sem se encarnar, mamão com açúcar? Era fácil demais. É como tomar doce de criança. Porque como Deus, disse Isaías, que ele ajunta todas as águas dos mares na concha da sua mão. Como Deus, ele enxerga todos os oceanos como uma gota d'água no fundo de um balde. Isaías achou que água na mão e gota d'água no fundo do balde ainda está muito grande para comparação ao Deus que nós servimos. Então ele diz: quem pode comparar-se ao nosso Deus? O nosso Deus olha para todas as nações da terra como um grãozinho de pó no fundo de uma balança. De repente Isaías percebe que água na mão, gota no fundo de balde, fagulha de pó na balança ainda é muito em comparação. E ele diz: para o nosso Deus a comparação é essa: nada é igual a nada perante o nosso Deus. A pergunta matemática que eu faço a vocês é essa: 0 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 0, 0. 0 subtraído por 0, 0. Assim é todas as coisas diante do nosso Deus. Nada igual a nada, porque o nosso Deus é todo poderoso. Agora vejam vocês, como Deus seria mamão com açúcar, então ele veio como homem. Essa é a expressão introdutória da visão de Paulo em direção à igreja de Filipos. Mas não é sobre isso que eu vim pregar. Na sequência, Paulo diz que na condição de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É aqui que eu quero chegar. Obediente até a morte e morte de cruz. A crucificação está implícita no contexto. É bom que eu diga a vocês que a cruz faz parte da história do cristianismo, que ela não pode ser um elemento apagado, porque foi por meio da cruz que nós conquistamos o privilégio imensurável de estarmos aqui esta noite. E Paulo não deixa a cruz fora dessa história. E o que me chama a atenção é que em primeira ocasião Paulo mostra o início, a encarnação do verbo. Em segunda proposta, Paulo já fala do exercício de seu ofício ministerial, ao dizer que ele está obedecendo até a morte e morte de cruz. A pergunta que não quer calar é essa: o que Jesus obedeceu? Porque nós estamos falando de Deus, e como Deus ele não tem que obedecer. Na condição de Deus, ele tem delegada autoridade para mandar, para subordinar. Mas na condição de homem, ele obedece. E o que ele obedece? Ele obedece às profecias. E como eu não tenho tempo para falar de quantas foram, ou todas as profecias que ele obedeceu, eu quero resumidamente dizer a vocês que nas últimas 24 horas do seu ministério terreno, antes dele ressuscitar, ele obedece pelo menos 25 profecias. Pelo menos 25 profecias estão registradas que Cristo vai obedecer até que ele suspire pela última vez no madeiro. E é sobre estas 25 profecias que Jesus obedece enquanto ele exerce o seu ministério que eu vim pregar para vocês aqui esta noite. Vejam vocês, Jesus, para cumprir toda a profecia, ele deve cumprir já pelo ponto da liturgia pascual, porque o culto pascual não se deu em Cristo. O culto pascual se deu na saída, no exílio de Israel do Egito, quando por meio da severa maneira de correção, Deus enviou 10 pragas
diante de Faraó e dos egípcios para arrancar seu povo com mão forte. A última praga, diz a Bíblia, que foi a morte dos primogênitos. Por ocasião, Deus faz com que os israelitas cheguem com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que por meio disso viessem obter livramento. E aí a gente entende nesse contexto, aqui nasce a liturgia pascual, porque aqui Deus estabelece uma das 7 festas anuais que é celebrada até a data presente por todo e bom judeu, que é a festa de Páscoa. E quando Jesus estava aproximando-se de mais um dia de Páscoa, ele vai cumprir toda a liturgia cultural, para que ele fique dentro da profecia pascual, porque Jesus nesse contexto, você que não sabe, ele não é apenas o cumprimento das profecias, ele é a profecia que será cumprida, porque o nosso Jesus, ele é profecia, profeta e cumprimento da profecia. Digo mais a vocês, o Cristo a quem servimos, disse o anônimo escritor aos Hebreus, que ele se fez sumo sacerdote por nós. A Bíblia diz, segundo Paulo, que ele se fez altar no nosso lugar. João, o Batista, na beira do Rio Jordão, olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso eu entendo que Cristo, ao mesmo tempo que é o altar, ele é o Cordeiro que será posto sobre o altar, e ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício sobre o altar. Entenda vocês uma coisa, aqui Jesus vai cumprir toda a profecia, e para cumprir toda a profecia, o sacrifício pascual deveria ser entregue ao sumo sacerdote. Vem comigo e acompanha meu raciocínio. O sumo sacerdote, por sua vez, pegaria o sacrifício pascual, degolaria o cordeiro, aspergeria o sangue do cordeiro e salpicaria em suas vestes, para depois ele entrar no lugar santíssimo para adoração ao Deus a quem servimos. Agora vejam vocês, Cristo, ele não tem uma esponja, ele não tem um cutelo, ele não tem um cordeiro, mas ele está disposto a cumprir a profecia. Na escala de 12 sacerdotes era cumprida a liturgia, e como Jesus está na última reunião, segundo Mateus 26 e também João capítulo 14, nesta última reunião, Jesus vai fazer com que Judas saia, porque ele é excesso. Para cumprir a profecia, tem que ser na escala de 12. A reunião é de porta fechada, está Jesus e os 12, significa dizer que são 13. Mas Jesus olha para Judas, para cumprir a profecia na risca, e diz: fazes logo o que tendes de fazer. Como que se dissesse: você é um excesso nesse contexto, dá licença por favor, porque agora eu vou cumprir a profecia pascual. Quando Judas se levanta, versículo 30 do capítulo 26, segundo Mateus, tendo ele cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus está caminhando em direção ao cumprimento da profecia. Cada passo que ele dá em direção ao Monte das Oliveiras, mais próximo de cumprir a profecia ele está. Detalhe importante se ressaltar, é que não bastava somente ter 12. Na ocasião, 8 tinha que ficar no átrio, 4 entrar por santo, e só um chegar no lugar santíssimo. Diz a Bíblia que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e deixou os 8 para trás, como que se dissesse: se é para cumprir, vou cumprir na risca, fiquem aqui e vocês 3 venham comigo. Quando ele chega na próxima localidade, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: velai comigo e eu vou mais adiante. A expressão velai comigo é a mesma expressão que dá a ideia de que Jesus está dizendo: eu estou indo para o lugar santo, e quem fica do lado de fora tem que velar quem está entrando. Tal como o sumo sacerdote entra, os sacerdotes observam a sua entrada, porque o contexto histórico diz que se Deus matasse, eles tinham que extrair o corpo. E como Jesus não tem campa para bater na romã, ele vai entrar na presença do grande eu sou, ele deixa os 3 e entra. O Arle, meu amigo, quando ele chega dentro Santíssimo, está faltando um elemento para o cumprimento da profecia, que é o sangue do cordeiro aspergido nas vestes. Diz a Bíblia que ele começa a orar. Enquanto ele ora, glória a Deus, enquanto ele ora, a Bíblia diz que ele vai soando gotas de sangue. Os seus poros capilares se dilataram. À medida que os seus poros capilares foram dilatando,
Ele foi visualizando o seu sangue escorrendo pelas suas vestes. Jesus salpicou as suas vestes, sem precisar do sangue de algum cordeiro, porque ele mesmo era o cordeiro para se salpicar. Enquanto ele está olhando para Deus e dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele ao mesmo tempo está olhando para a humanidade e dizendo: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto ele está nesse período de oração, ele salpica as suas vestes. Jesus está pronto para partir para o próximo passo do cumprimento. Só que quando ele começa a descer, o salmista vai dizer que aquele que ia levantar o seu calcanhar contra ele se apresentaria. Judas beija sua face, mas uma profecia cumprida. Os bárbaros, os soldados o prendem. A Bíblia diz que conduzem ele à presença de Anás e Caifás. Anás e Caifás, por articulação, por trás dos bastidores, com desejo de condená-lo, mas não tendo voga, autoridade para tal, levam a ele até Herodes. Herodes percebe que o negócio é mais polêmico do que imagina, manda para Pilatos. Isso volta, e essa sequência de vai para lá e vem para cá, é Jesus sendo conduzido para cumprir mais uma profecia. A Bíblia diz que quando ele volta, eles têm a ideia de começar o castigo. Eles vão pegar Jesus, colocar na sala do castigo, no tronco central, vão pegar a azorrague e vão desferir uma quarentena de chicotadas. Vocês sabem muito bem que a azorrague tem pontas de couro de cordeiro trançado. Em cada ponta de couro de cordeiro trançado, pontas de chumbo e osso quebrado. Aqui mais uma profecia se cumpre. Isaías disse: se nós olhássemos para ele, beleza nenhuma nele viríamos. É porque ele ficou totalmente desfigurado, totalmente dilacerado, totalmente arrebentado pelos golpes da azorrague. E quando ele se levanta dali, a profecia ainda está no início. Falta muita coisa para cumprir, porque o sacerdote que aspergiria o sangue do cordeiro nas suas vestes deveria também pegar o cordeiro e levar ao altar para cumprir o Salmo 118 nos seus últimos versículos: atai o cordeiro sobre as pontas do altar. Jesus é o altar, Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacerdote, mas não tem sangue nas quatro pontas. Aí alguém tem a brilhante ideia: não é ele o rei? Se é rei, merece coroa. Pegaram uma coroa de espinho de madeira de acácia, dura, rígida como aço, colocaram na cabeça de Jesus, furaram o seu pelo capilar, foi dilacerada a sua fonte, começou a jorrar sangue. Quando o sangue começou a vazar no rosto, na face de Jesus, eles não entenderam o que estava acontecendo. Era Jesus cumprindo na risca. Sangue na primeira ponta do altar. Pegaram a haste horizontal do madeiro, colocaram nas costas dele e disseram: já que Barrabás vai ser solto e tu será condenado, carregue o teu castigo. A crucificação não veio dos romanos, veio dos medo-persas. Então quer dizer que o furo da cava da haste horizontal do madeiro tinha sido feito antecipada, porque Jesus tinha uma estatura mediana e a história diz que Barrabás era maior. Significa dizer a vocês que para eles acoplarem Jesus no diâmetro exato do furo feito antecipado por Barrabás, exigiu que tivessem que deslocar fortemente as suas cravículas. Jesus está carregando a haste horizontal do madeiro nas costas, por uma via chamada Via Dolorosa, cerca de 600 metros. Quem não ama essa mensagem já vai dar vontade de ir embora, porque quem não gosta de ouvir Bíblia não tem paciência de me ouvir pregar. Jesus está caminhando na via chamada Dolorosa, cerca de 600 metros. Eu não sei quantas vezes ele caiu. Eusébio de Cesareia diz que foi entre 13 e 14. Sabe-se lá quantas? Pelo menos uma, segundo a Bíblia, porque Simão Cirineu o auxiliou a levar a cruz até o Gólgota. Quando ele chega no Gólgota, com essa cruz que alguns dizem que pesava entre 30 e 52 quilos, e eu estou pouco me lixando com o peso que tinha essa cruz. Para mim pesava muito mais do que isso, porque o meu pecado, o teu pecado estava acumulado sobre o seu lombo, sobre os seus ombros aquele dia. No alto do Gólgota, pegaram Jesus, colocaram a haste vertical anexa a
horizontal. Pegaram a mão direita de Jesus, transferiram um golpe, cravando com um cravo de ferro fundido, de aproximadamente meia polegada de espessura, diz a história. E aqui o sangue vai descer, gente. E parece que eu estou vendo o céu dizendo: sangue na segunda ponta do altar. Vão pegar a mão esquerda dele, vão esticar até caber no furo, vão cravar também. E aqui parece que eu estou vendo o céu bradando e dizendo: sangue na terceira ponta do altar. Vão pegar ambos os seus pés, unirem na haste vertical. Jesus vai ser pregado pela quarta vez. Ninguém está entendendo nada, mas a eternidade está gritando: sangue na quarta ponta do altar. Está todo mundo pensando que a liturgia acabou, mas para o processo litúrgico se findar e a profecia se cumprir na risca, para que ele seja obediente até a morte, morte de cruz, depois o cordeiro amarrado nas quatro pontas do altar, com seu sangue pingado nas quatro pontas do altar, tinha que pegar o cordeiro e jogar o resto do sangue do cordeiro na base do altar, no eixo do altar, para que o sangue escorresse sobre o altar. Jesus está lá pendurado, mas está vivo. Está cuspido, mas está vivo. Está despido, mas está vivo. Espancado, mas está vivo. E aí mais uma profecia se cumpre para quem gosta de Bíblia. A morte por crucificação se dava mediante a um golpe de um dos soldados no osso femoral ou na canela, para que quebrando o condenado descesse com o seu peso corporal, afogando a sua ventilação, isto é, tampando a traqueia, oprimindo a laringe, oprimindo a faringe. Então a morte era mediante a asfixia, ou seja, a falta de oxigênio. Só que aqui, para cumprir a profecia, a Bíblia diz que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Aí de repente, Jesus está lá. Isso que eu vou falar agora não mexer com você, eu vou ficar com medo de voltar para pregar em Betim, pastor. Porque se tiver alguém que não se emociona com o que eu vou dizer aqui, pode ser qualquer coisa, menos crente em Jesus. Depois de Jesus sofrer tudo o que sofreu, aí ele está lá no Gólgota, ele resolve falar. Porque para cumprir a profecia, ele tinha que ser conduzido como ovelha muda, levada ao matadouro. Só que quando chegou a hora de falar, quando ele resolve quebrar o silêncio, aí ele resolve quebrar o silêncio mais ou menos assim: Jesus levantou 7 vezes na cruz para se comunicar com o povo e com Deus. Na primeira vez que ele se levanta para abrir a boca, eu sinto o amor dele fluindo aqui nas minhas veias. Ele olha para todos que ali estão. Ele ergue a sua face em direção ao céu. Como a cruz veio pelos medo-persas, a haste vertical passava sobre a nuca. Significa dizer que para Jesus olhar para cima, ele tinha que comprimir ainda mais os espinhos da coroa na sua cabeça, para ele conseguir olhar. Mas ele não desistiu. A dor é aguda, mas ele olha. E quando ele olha, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo você não sabendo o que faz, o seu perdão nos alcançou. Tem alguém aqui grato porque Jesus badou na cruz para o Pai nos perdoar? Ele desce, se levanta pela segunda vez. Na segunda vez, ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Ele olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Ele desce, ele sobe pela terceira vez. Na terceira vez ele está com sede. Ele olha para todos e diz: dai-me de beber. Não deram para ele nada de beber, mas a sede dele saciou a nossa. Saciou a nossa.
ele desce e sobe pela quarta vez. Tinha 2 ladrões para cumprir mais uma profecia, que ele seria crucificado no meio dos malfeitores. E aqui ele resolve dialogar. O de um lado começa a dizer: se tu és mesmo, solte a ti mesmo, solte também a nós. Você não está falando que é Deus? Resolve o teu problema, resolve também o nosso. Só que o ladrão do outro lado, que é alguém que pode se identificar em você e em mim, vai olhar para a sua imundície interna, vai olhar para as suas próprias mazelas, e sem hipocrisia ou demagogia vai dizer: fica calado aí você do lado de lá, porque a gente merece estar aqui. Agora, que mal fez este homem para que entre nós estivesse? Aí ele olha para Jesus, e Jesus abre a porta da salvação na palavra dele. Pastores, ele se utiliza, segundo os fonoaudiólogos, de cerca de 28 segundos para pronunciar a frase que eu vou dizer. Ele lentamente, sendo afogado pela sua própria dor da crucificação, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com 28 segundos ele prega para o ladrão que está do lado de lá. Ele reconhece Jesus como o rei. Então ele está adorando e ao mesmo tempo ele está orando. Tem gente que gasta a vida toda pensando que é crente, tem carteira de crente, credencial de obreiro, vive na igreja e não vai entrar no céu porque nunca entendeu o propósito. Mas tem gente que com 28 segundos consegue orar, adorar e pregar. Estou sentindo uma graça aqui. Estou sentindo uma paz de Deus aqui nesse negócio. Jesus olha para ele e diz: hoje ainda. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele assim: tem hora que Deus faz assim. Não é amanhã, nem foi ontem. É hoje e agora. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele desce, pastor Neemias, e ele se levanta pela 5ª vez. E aqui ele cumpre o Salmo 22. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E aí ele desce. E eu estou encerrando. Quando ele sobe pela 6ª vez, missionária Eliane, ele fala algo que mudou o destino da humanidade. Colocou um divisor na história da humanidade. Uma coisa é antes desse brado, outra coisa é depois desse brado. Ele olha para o céu e ele diz: Tetelestai. A expressão tetelestai, muita gente sabe, mas permita dizer uma vez mais, está consumado. Mas a etimologia central da expressão está totalmente pago. Eu vou desenhar para vocês o que aconteceu aqui, porque tem gente que não entende esse mistério. E esse mistério que condicionou para nós o privilégio de estar todo alinhadinho assim aqui hoje, foi isso aqui. Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo assim: comprei, paguei e está aqui o recibo do pagamento. Não entendi não, pregador. Tem gente que prega que Jesus que pregou nessa hora que ele já não tinha fôlego, porque a traqueia oprimida, a laringe não conseguia, a sua cavidade bucal quase não se movia, a sua língua estava já quase que paralisando. Eu não creio nisso daqui. É aqui que eu creio, conforme disse o anônimo escritor aos Hebreus, que Jesus arrancou força da fraqueza. Outro dia eu vi um pregador pregando e ele disse assim: Jesus gritou quase que morto, mas gritou tetelestai e morreu. Não foi assim que aconteceu. Eu creio que nesta hora aqui ele colocou força nos pés, ergueu seu corpo, levantou a sua face, olhou para a eternidade e disse: Pai, eu paguei. Pai, eu comprei.
Jesus desce, se ergue pela última vez, olha para o Pai e diz: Pai, está consumado. Recebe nos teus braços o meu espírito. Um soldado olhou para Jesus e disse: eu nunca voltei daqui sem ferir ninguém. Transpassou a lança, o sangue desceu na base do altar. A profecia foi cumprida, sem faltar nenhum detalhe. Só que tem uma coisa, senhores obreiros: na hora que o sangue dele desceu, o sol, que é criatura de suas mãos, virou as costas para não ver a cena dolorosa. O céu se fez em trevas. A terra, que é criatura de suas mãos, quando recebeu a gota do seu sangue precioso sem pecado, expeliu mortos de seus sepulcros vivos, como que se dissesse: o sangue que desceu aqui não é de um morto, é do dono da vida. Jesus morreu. Morreu Jesus. E se a mensagem fosse só essa, não tinha razão pela qual estivéssemos aqui essa noite. E se a mensagem terminasse aqui, ô saudade que os pregadores, gente. Eu falo com a minha alma sentida aqui. Por que é que os pregadores dessa geração preocupam-se mais com a agenda, mais com o nome, mais com o ibope, do que com a mensagem? A mensagem é essa daqui, gente. Jesus morreu, ressuscitou e vai levar a igreja viva para a eternidade. Só que o que me alegra, o que mexe comigo, é que Jesus não encenou uma peça teatral. Jesus não seguiu um script de uma performance da religiosidade. Jesus se entregou. Não foi o diabo, foi ele. Não foi Anás, Caifás, foi ele. Ele falou: eu mesmo me dou. Deus deu ele para a gente. Olha isso daqui, por favor. Sabe por que eu creio na vitória da igreja? Porque a igreja não parou no Cristo que morreu. A igreja inaugurou no Cristo que ressuscitou. A igreja não tem veias em seu corpo de um Cristo gelado. A igreja tem veias em seu corpo de um Cristo vivo e ressurreto. Porque ao terceiro dia, a pedra não conseguiu reter ele dentro do sepulcro. Agora escuta uma verdade aqui. Tudo que eu preguei na Bíblia. Mas agora eu vou fazer umas aplicações rápidas para me encerrar. Quem foi que falou com você que o judiciário desse país vai parar a marcha da igreja? Quem foi que falou para você que a gente depende do poder executivo ou do legislativo desse país? O nosso governo é teocrático, meu irmão. Ele tomou a chave até do barraco do diabo. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda até no inferno. Fizeram uma bagunça em Minas. Filma aqui pra mim, eu não tenho medo não. A responsabilidade é toda minha do que eu vou dizer aqui, tá, gente? Ninguém tem nada a ver com isso, é tudo aqui. Eu, Cláudio Calais. Cadê a câmera? Essa aqui? Fizeram uma bagunça em Minas Gerais. Disseram que ia parar aí com a ascensão da igreja, mediante a esse formato ideológico, para constranger os nossos filhos a serem persuadidos por pessoas de má índole, dentro de um banheiro sanitário público. Aí pensaram que ia conseguir. Vocês estão pensando que a chave do reino de Deus está na mão do diabo? A chave do reino de Deus está na mão da igreja. A igreja não está morta não, a igreja está viva. O Cristo a quem servimos vivo está. Outro dia, pastor Neemias, eu estava lendo a Bíblia. Escuta essa daqui. O nosso Cristo está vivo, gente. Meu corpo está queimando aqui com a presença do vivo, grande sou. O grande eu sou está aqui. Outro dia eu estava lendo a Bíblia. Eu fiz uma análise simples, mas extraordinária. Ló colocou a mão na porta da casa dele, e o governo das trevas tentou entrar para dentro da casa de Ló, como se dissesse: eu vou acessar aí, eu vou entrar aí dentro.
eu vou passar para ir para dentro, porque dentro da casa de Ló tinha seres angelicais. E a Bíblia diz que Ló ficou lá, dizendo, aqui vocês não entram não, com a mão na porta. Vocês estão entendendo isso daqui, então, né? E os homens de Sodoma e Gomorra dizendo, Sodoma e Gomorra te lembra de alguma coisa, gente? O Sodoma e Gomorra dizendo, vamos entrar. A gente entra na sua casa e acaba com tudo dentro da sua família. O que eles não sabiam é que o Ló só ia continuar com a mão na porta até quando Deus quisesse. E quando Ló não estava aguentando mais, os anjos colocaram Ló para trás e disseram, agora deixa com a gente, porque até onde você pode suportar, você suportou. Já que daqui para lá não dá para você ir mais, agora a gente assume o controle dessa situação. E sabe o que é que eu quero dizer para a igreja com isso? Que os anjos de Deus despedaçaram os homens de Sodoma e Gomorra por meio de um castigo severo. Eu imagino um anjo passando espada para todo lado. E lá vai um recado para o Brasil inteiro ouvir. Quando a igreja não conseguir mais ficar com a mão na porta, quando a igreja não conseguir mais deter, fica tranquilo, Jesus vai passar na frente, colocar a gente para trás, e todo mundo vai ver o tamanho do poder do Cristo vivo. Estou sentindo que Deus vai fazer um reboliço aqui. Estou sentindo que vai acontecer um negócio grande de Deus nesta casa. Dá uma olhadinha para o teu irmão e pergunta para ele, e aí? Tu é crente do Jesus vivo ou do Jesus morto? Porque o que está acontecendo com a igreja brasileira, que ela está se atrofiando? Recebe vida do Deus vivo na tua veia, e hoje a igreja brasileira não vai atrofiar, não vai recuar, não vai parar de avançar, porque porta que Jesus falou que vai estar lacrada, não é a da igreja que ele comprou com seu sangue. Porta que vai estar lacrada é a do inferno, quando ele inaugurou a igreja, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus vai levantar. Estou terminando. O evangelho tem 3 convites, pastores, para me encerrar. Porque o fim dessa mensagem é assim, ó. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Acabou a mensagem, gente? Paulo fala de uma terceira coisa. Levante a sua mão direita assim, por favor. Não abaixa não. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo conclui a história dele dizendo, o verbo se encarnou, exerceu seu ministério, porém, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Fica tranquilo, haverá um coral daqui a pouco, não vai demorar muito para todo mundo, até os que estão perseguindo a igreja, até os que estão matando a igreja, todo mundo vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já parou para pensar? Jesus sendo adorado no meio dos... Não vou nem falar. Já parou para pensar? Que quem está fazendo lei para nos fazer parar, vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que bate o atabaque no terreiro,
vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que chama para si os seus guias vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. A cadeira patrística da papal vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Os prefeitos corruptos, os governadores corruptos, os presidentes que afligem a igreja de Cristo na terra, todos os governos promíscuos, todos os governos perversos vão abrir a boca e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Mas vai ser a força. Vai ser a força. Lembra da mensagem ontem? Levanta a mão. Vai levantar não? É isso. A gente não precisa dizer daqui a pouco. Porque Deus já colocou um glória a Deus na tua boca hoje. Você até entendeu. Só quem entende que Ele é. Não, Ele não foi. Não, Ele não será. Ele é o nosso Senhor. Encerro dizendo: o Evangelho se resume em 3 convites. Primeiro convite, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segundo convite, Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Primeiro convite, salvação, oferta da graça. Segundo convite, discipulado, oferta da capacitação. Terceiro convite, Mateus 25, 34. Vinde a mim, filhos benditos de meu Pai. Entrai para o gozo do teu Senhor. Pois vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso aqui? Deus deu Jesus para morrer na cruz, antes de mundo ser mundo. Primeiro Deus deu a salvação. Primeiro Deus trouxe a solução. A cruz existiu antes da gente nascer. Antes de Adão ser produzido pelas mãos do Deus grande, do Deus vivo. E sabe o que é que o processo que Cristo sofreu proporcionou a nós? Quem é de Bíblia, vem comigo. Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo 8. Principalmente o versículo 9 que diz: e ouvi um novo cântico que dizia: digno és o Cordeiro que foi morto e reviveu. Sabe onde se cumpre o culto pascual? O primeiro grupo de pessoas que cantou o cântico pascual foi os israelitas ao saírem do Egito. A segunda pessoa que cantou o cântico pascual foi Jesus em Mateus 26, 30, quando está escrito lá, se você ler você vai ver. E tendo ele cantado um hino, ele cantou o Salmo 118. Só que o primeiro hino que Israel cantou, o segundo que Jesus cantou, proporcionou a nós um terceiro, e quem vai cantar é a gente. O nome do hino, Arley, eu não sei. A letra do hino também não sei, pastor Ribeiro. Pastor Elias, meu amigo, a única coisa que eu sei é o que está na Bíblia. E a Bíblia diz a respeito do seu refrão. E eu quero terminar esse culto nesta noite dizendo que o que Jesus fez colocará na nossa boca um novo cântico. Apocalipse 8:1 diz a Bíblia que o céu estará em silêncio. Apocalipse 5:9 diz a Bíblia que a igreja cantará no silêncio do céu. Apocalipse capítulo 5, nos próximos versículos depois do 9, a Bíblia diz que haverá miríades de miríades e milhares de milhares de anjos que começarão a cantar. E o cântico que encherá o céu, encherá também a terra e atingirá também debaixo da terra. O nome do hino eu não sei. A letra do hino também não sei. Mas o refrão está aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Vamos ensaiar, gente, esse culto aqui hoje? Tem alguém aqui que tem disposição de ensaiar
o canto que a gente vai cantar quando no céu a gente entrar. Porque você está pensando que Jesus morreu na cruz simplesmente por morrer? Ele morreu na cruz para te salvar. A gente não é crente daqui, pastor Neemias. Eu sempre digo isso, antes de ser pregador, eu sou salvo em Jesus. Eu posso deixar de ser pregador um dia, mas eu nunca vou deixar de ser salvo, porque eu abro mão de qualquer coisa, menos da minha salvação. Eu estou indo para lá, gente. Se alguém quiser ir comigo, daqui a pouco a gente se encontra lá. Vamos ensaiar aqui essa noite, pelo menos umas 3 vezes. Você tem disposição para isso? Minha alma está tomada de um sentimento de gratidão aqui esta noite. Oh, bendito seja o Deus da Bíblia. Levante uma das suas mãos assim comigo, por favor. Eu prometo que não vou pedir mais, só essa vez. Segura ela levantada e repita comigo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, comprando para si todos os povos, línguas, tribos e nações, pelo seu sangue que foi derramado. Olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui. Repita forte assim: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Mais uma vez: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Olha para alguém e diz: prepara aí, daqui a pouco a gente vai cantar lá. Prepara, pastor Isaías, daqui a pouco a gente canta junto na eternidade com Ele. Obrigado, Deus. Lidiohema Lebaragaio Rebadarassuri Mikoma Nayateria Remuti Fotre Calagaio Torocolossia Remaracanto Rebrocho Kemitria Fácia Laito Rondrocolossia. Deus está descendo sobre a alma de alguém, e Deus me faz saber que quem é grato vai ser renovado, quem é grato vai ser cheio. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. Os próximos 30 segundos é de lágrima, quebrantamento e gratidão. Deixa eu ouvir quem pode adorar a Ele. Aleluia. Fica de pé dando glória, que Jesus desce te enchendo. Abre a boca para adorar, abre a boca para ser cheio aqui. Abre a boca para agradecer. Só os gratos, só os gratos. Eu não estou pregando para os insensíveis, eu estou pregando para quem é grato pela salvação. Vai descer um renovo aqui. Lorocotorocite. No meio dos obreiros, vai começar aqui do altar. Quem tem gratidão vai receber uma porção para conseguir enfrentar o resto do ano. Quem tem gratidão recebe, e agora
O que Deus está trazendo para essa casa, o nome do que Deus está trazendo é renovo, é renovo, é renovo, é renovo, é renovo. Leri, oh, Magai. A convenção está acabando, gente. Daqui a pouco tem bênção apostólica. Se você tem motivo para agradecer, porque hoje você foi consagrado, a tua família te viu aqui, os obreiros. Se você tem motivo para agradecer, porque outro dia mesmo você estava no crack, na cocaína, na cachaça, na prostituição, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue dele, o sangue dele. Eu quero saber, ninguém assente, eu vou encerrar com uma oração. Antes de eu orar, eu só quero te dizer uma coisa. Eu preciso dar um abraço em alguém aqui essa noite. Eu estava no hotel, orando agora à tarde. Eu pensei, eu podia pegar sobre os 3 pilares do avivamento. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal, gente. E se tem uma coisa que pregador pentecostal gosta de ver, é o povo cheio da glória de Deus no final do culto. E como o povo aqui é crente, a mensagem é bíblica, não é por causa do pregador, certamente muita gente pulando aqui agora, pastor. Só que Deus falou comigo assim: é urgente a salvação dos perdidos nesse tempo. Eu vou voltar a pregar sobre Jesus e o arrebatamento. E se a agenda cair, não tem problema, Jesus vai ser glorificado. É melhor ter Deus assim para mim do que o homem. Se o homem fazer assim e Deus assim, eu estou limpo com ele. Eu venho essa noite dizer que esta mensagem pode não dar ibope, mas é esta mensagem que ainda fecha terreiro de macumba. Essa mensagem alguém pode não gostar dela, mas é esta mensagem que acaba com boca de fumo. Pode ser que a gente não aceite mais o ritmo desta mensagem na nossa liturgia, mas é esta mensagem que transforma a vida de todo e qualquer indivíduo que nele crer. Eu faço o convite. Deixa eu te dar um abraço, meu filho e minha filha. Eu te convido para aceitar Jesus como seu Salvador. Foi assim que a nossa igreja cresceu, e eu não vou desistir de manter o padrão do início da nossa igreja. Olha aí, pastor. Coisa linda, pastor. Eu estou esperando, chorando, gente, soluçando de chorar aqui, ó. Quem faz isso? O Cristo que morreu e ressuscitou. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Eu vou descer para me dar um abraço. Me permite, meu presidente? Eu quero abraçar alguém aqui. Tem um monte de pregador nesse tempo pregando para ganhar dinheiro. Tem um monte de pregador nesse tempo pregando para ficar famoso. Tem um monte de pregador nesse tempo pregando para ter status. Deus me chamou do crime e disse para mim: pregue para ganhar almas. Pregue para ganhar almas. Eu estou esperando a segunda vida para mim te dar um abraço aqui, porque nós vamos ouvir a irmã Eliane cantar de novo. Sai do teu lugar correndo, porque o relógio não é nosso amigo. Decida-se agora. O diabo quer continuar te embaraçando, mas Jesus disse: eu já paguei a tua salvação. Cadê a segunda pessoa para vir aqui? Se vai descer da galeria, por favor, vem rápido. Gente, vocês precisam me ajudar a pregar agora. Olhe do teu lado, por favor, e pergunte para essa pessoa assim: tu já é crente, é? Não, não ouvi ninguém perguntando. Pergunta aí, vai. Tu já é crente, é? Pergunta, gente. Pergunta para ele assim: tá parado, é? Ou nunca foi? Tu já é crente, tá parado ou nunca foi? Pergunta aí. Se disser que é crente, dá glória a Deus. Se disser que tá parado ou nunca foi, diga: então deixa eu te levar lá, por favor. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Eu vou esperar aqui, gente, eu sei que tem.
A pressão espiritual é grande. Eu convido a igreja a orar em espírito nesta hora. Jesus, o Senhor já morreu e ressuscitou. Esse povo é teu. Olha essa cena nos corredores, gente, por favor. Olha aqui, pastor Neemias, Maragai, caiu de joelho. Orabagarasorante, oremanasso. Está reconciliando. Orai, remagarassonde, oré. Cadê a quarta vida para Jesus essa noite? Eu estou esperando. O meu horário já acabou, mas eu estou debaixo da bênção do presidente para fazer o convite. Então cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa. Eu estou esperando você. Irmãos, levante uma das suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, solta essa vida. Tu tens a chave. Solta essa vida. Jesus, eu repreendo toda amarra, todo cadeado, todo bloqueio, todo embaraço, toda prisão. Ajuda, Jesus, essa vida a tomar essa decisão. Tome aí agora a melhor decisão da sua vida, em nome de Jesus. Tem crente aqui que está soluçando de chorar. Deixa eu dar um beijinho no você, meu filho. Fica firme, fica crente. Jesus morreu, foi para isso mesmo. Foi para acalentar a nossa alma, confortar. Tem mais alguém? Eu estou esperando a quarta vida. Vem rápido. Eu vou te dar 60 segundos finais. Está correndo o relógio. Eu sei que tem. Eu quero dar uma notícia para você que está parado. Escute o que Deus está falando contigo. Não fique pensando que vai melhorar para você. Porque olha onde você estava e onde você está. De onde você estava para onde você está já piorou muito. E daqui para frente não vai melhorar não, viu? Vai piorar ainda mais. E se você não quer que o diabo te mate e você morra sem Cristo, a oportunidade é essa. A porta da graça está aberta. Gente, filma aquela cena nesse corredor aí para mim. Olha aquilo ali, ó. Olha aquilo ali, o que Jesus está fazendo. Quando esse moço começou a caminhar, sabe o que Deus falou na minha alma, pastor? Eu estou trazendo resposta de oração para o altar da minha igreja. 1, 2, 3. Estou esperando. É seu parente, é? Você lembra aquele dia que você cantou, eu preguei? Quem lembra? Você lembra que Jesus falou sobre o filho pródigo? Lembra? O bom filho volta à casa do pai. Já chegou outra aqui, ó. O irmão da nossa irmã da igreja aqui. Gente, dá glória a Deus aí, Jesus está salvando. 30 segundos finais e eu encerro. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Vou encerrar. Fica firme. Vai vir. 10 segundos para você vir. Jesus, o que é isso? Estende as mãos para cá, meus irmãos, por favor. Tá vindo aqui, pastor. Não para de chegar não, pastor. Aleluia. Sabe quando você está com muita vontade de acabar porque o tempo não deixa? Mas você está com aquele sentimento que mais gente vai vir, mais gente vai vir, mais gente vai vir. A igreja crê que vai vir mais alguém. Então solta o glória a Deus dessa igreja e vem. Vocês prometem para mim que o próximo que vir vocês racham de dar glória a Deus, gente? Então sai do teu lugar agora e vem. Libera o glória a Deus da igreja e vem. Sai do teu lugar e vem. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande Desce. amor. Desce, vem. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Cadê? Exaltado é, pra sempre. Olha lá
pastor. Olha lá, não para de vir, ó, não para. Abre a boca para dar glória a Jesus. Jesus está trazendo mais. Ressuscitou. Está vivo. O nosso Cristo está vivo. Lerai, Rombro. Estendam as mãos para cá, irmãos. Eu não tenho mais tempo. Se você não veio, pense muito bem no que você ouviu e decida-se por Cristo. Com as mãos estendidas para cá. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. É o teu povo, Jesus. Ouviram a tua palavra. Ovelhas que estão voltando para o aprisco. Pessoas que estão confirmando pela confissão de fé a dependência em ti para sobreviverem. Escreva o nome delas no livro da vida. Repreende a força do mal contra a vida delas e dá vitória ao teu povo nesta casa. Em nome de Jesus eu oro, crendo na vitória. Amém. Alguém vai pegar o nome de vocês, alguém vai orar por vocês, alguém vai visitar vocês. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.